Hoje vamos conhecer mais uma modalidade esportiva, o voleibol. Ele foi criado em 1895 por William George Morgan, nos Estados Unidos. O objetivo era criar um esporte de equipes sem contato físico entre os adversários, minimizando os riscos de lesões. O jogo chegou ao Brasil entre 1915 e 1916, se popularizando em todos os estados. Desde então, é considerado um dos melhores países do mundo na modalidade, tanto no masculino quanto feminino, ganhando várias medalhas de ouro nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. Em 1920, surgiu o vôlei de praia e em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. 2 anos mais tarde, foi realizado o primeiro Campeonato Mundial Masculino de Voleibol. E em 1952, o feminino. Em 1964, entrou para os Jogos Olímpicos. Diferente de outras modalidades de esporte, o vôlei possui 3 competições mundiais: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial, que acontecem de 4 em 4 anos, e a Liga Mundial, que acontece todos os anos. E nessas 3 competições, o Brasil é o país que mais recebeu medalhas de ouro, juntando o feminino e masculino. Fernando Coelho é o famoso Nandão do vôlei. Ele foi jogador destaque na década de 60 e relembra como eram as disputas em Valadares. Comecei muito novo a jogar voleibol. Fui jogador, ganhei título mineiro, título aqui regional. Na década de 50, 60, tinha, além da praça de esportes, que era o Figueira Tênis Clube, tinha o Ilusão Esporte Clube também, que tinha voleibol. E era muito disputado entre os dois. Tivemos campeonato mineiro, Gime, vários torneios fora daqui. Depois ele passou a técnico de vôlei na cidade, onde também tem grandes recordações. Com 17 anos, eu comecei a ser técnico de voleibol. Eu já tive época de ter 200 crianças trabalhando comigo, fazendo aula de voleibol, entendeu? E era muito interessante isso, porque eles iam subindo até se tornarem atletas adultos. Tivemos várias atletas em seleção mineira e uma na seleção brasileira, que foi a Ana Paula, de Tassis Pisola. Ele lembra também alguns destaques masculinos na cidade. Jová Júnior, Pierre, um dos melhores levantadores que eu já vi aqui no Brasil. Pedrão, Abel, esse pessoal todo. Ele relembra alguns times em Valadares. Tivemos o Figueira, o Ilusão, e mais depois teve o Seijuve, que foi lá na Praça de Esportes, que foi um grupo de empresários aí que tomou conta da Praça de Esportes e fundaram o Seijuve, que era um clube também, e eu trabalhei com voleibol lá. Disputavam torneios aqui em Valadares, Campeonato Mineiro, o Gime, posteriormente foi o Gime, né? Antigamente era Campeonato Mineiro. Essa foto é quando eu ainda jogava voleibol. Isso foi na quadra externa na Praça de Esportes, que ainda não existia o ginásio coberto, não. Essa foto aqui, das melhores equipes de Valadares, nós disputamos o Campeonato Mineiro e o Gime também na década de 90. Essa foto aqui também é de 1990 e temos aqui a Deise Messer, a Patrícia Amaral, Simone, que foram uma das melhores atletas de Valadares. Esse aqui é um dos times da Praça de Esportes que nós jogávamos. Esse aqui sou eu. Eu acho que eu estava com vergonha. Aí eu virei de costas, né? Essa foto aqui foi tirada na Praça de Esportes com as crianças que estavam na iniciação no voleibol, e a Ana Paula foi lá e nos prestigiou. Eu trabalhei com voleibol até 2010. A última
O último lugar que eu trabalhei foi lá no Imaculada Conceição. Mas estou querendo voltar a trabalhar lá em Alpercata, que eu estou morando em Alpercata. Vou ver se eu começo um voleibol lá. Quem também vai conversar com a gente é o Daniel Pereira de Souza, o famoso zão do vôlei atualmente em Valadares. Eu comecei a jogar voleibol em 2005, ali no Minas Clube, no Elvamar. O meu treinador era o Marcão na época. E aí a gente foi desenvolvendo lá e em 2006 eu tive a oportunidade de viajar para o primeiro time, que até o Nandão era o treinador. Aí tinha um time com o Marcão, o Pierre, o Rodrigo, tinha o Wallace, tinha uma base boa, o Clemar, tem uma base boa do esporte amador aqui em Valadares. E lá a gente conseguiu fazer teve a primeira fase do time em Valadares, aí a segunda fase foi em Valadares também, a terceira fase foi em Patos de Minas, que a gente foi lá jogar, mas a gente foi desclassificado nas oitavas de final, a gente perdeu para o time de Três Corações. E assim, o voleibol em Valadares, ele teve uma época muito vencedora, até uma época que antecedeu a minha, que é a época que tinha o Pierre, Jová, Pedrão, Abel, Tim, um monte de jogadores com destaque no lado masculino, e o lado feminino também era muito forte. Tinha a Cimirinha, tinha a Deise Mércia, tinha um monte de jogadoras que no interior de Minas Gerais são reconhecidas até hoje jogando. Ele conta que décadas atrás existiam grandes disputas na cidade, inclusive com o time da UZIPA de Ipatinga. Valadares sempre teve muito prestígio no voleibol. Hoje em dia a gente ainda joga, né? A gente é um time amador ainda, a gente representa a cidade. Nos times a gente costuma ir, as fases regionais a gente até costuma ganhar, aí na fase estadual fica um pouco mais complicado, que tem uns times com maior investimento, que é o maior problema nosso, entre aspas, é o investimento, porque muitas vezes a gente tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder custear as viagens. Existia uma rivalidade entre Filadélfia e o Zipa há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que era jogos bem pegados aqui na nossa região. Contra o Zipa, na época do professor Clóvis, que hoje em dia é professor da UZIPA, foi treinador da seleção mineira há 2 anos atrás, participou da Superliga C esse ano, é um treinador renomado do nosso interior, o Clóvis, e aí existiu uma briga muito boa. O Filadélfia por diversas vezes conquistou o título, que é da Federação Mineira, o torneio. O voleibol em Valadares ele é reconhecido até hoje por essas histórias que a gente tem, que há tempos atrás era muito vencedor. E Valadares hoje em dia é bem representado. Nós temos o Bruno Tempone na Superliga e tem também a Denise, que foi formada aqui no Filadélfia. A Denise é uma jogadora profissional que foi campeã olímpica com a seleção brasileira. Atualmente, existe uma equipe de vôlei amadora em Valadares que disputam poucas partidas. A gente continua disputando, a gente foi campeão regional há 3 anos atrás, a gente viajou para Ponte Nova, esse time, né, que são jogos do interior de Minas, a gente foi campeão em Ponte Nova. A nossa expectativa é que a gente continue trabalhando e aumentando o número de praticantes, porque da quantidade você vai tirar a qualidade. E assim, hoje em dia, a gente tem em Valadares atuando, nós temos o Filadélfia, temos o Sesc, a Praça de Esporte, o Garfo, o Aeté, tem o SESI e tem algumas outras escolinhas espalhadas em algumas escolas, que o pessoal faz uma aula extra de esporte em algumas escolas particulares aí. O Ibituruna, por exemplo, tem, o Imaculada tem. Então, assim, quanto mais pessoas praticando, melhor para o resultado final, né?